Você não vai acreditar, mas a realidade dos relacionamentos modernos ultrapassou até mesmo os roteiros satíricos mais ousados. Nos últimos tempos, a internet repercutiu muito uma mulher que disse precisar de um homem que ganhe pelo menos US$ 500.000 anuais para cobrir seus gastos de manutenção mensais de 20 mil. Outra argumenta seriamente que dividir a conta em um restaurante é uma forma de abuso financeiro. Existem cursos inteiros ensinando como fazer um homem pagar seu aluguel, sem nem mesmo ter um relacionamento romântico com ele. As expectativas atingiram um pico tão absurdo que até homens ricos e bem-sucedidos estão se virando e indo embora, dizendo: isso é impossível. Vamos analisar exatamente o que as mulheres esperam dos homens hoje em dia, e por que milhões de homens estão escolhendo a solidão em vez de participar desse jogo fraudulento. O acordo chamado casamento se transformou em uma perda garantida para muitos homens. Você assina pensando que está construindo uma vida juntos, mas, na realidade, está assinando um contrato em que seu parceiro fica com metade de tudo que você criou. Mais as prestações mensais, mais os filhos, mais a casa se as coisas derem errado. E as estatísticas são implacáveis. As coisas dão errado mais da metade das vezes. Mesmo que você tenha sido leal, mesmo que ela tenha iniciado a separação, você é quem vai passar os cheques pelos próximos 20 anos. Conheço histórias de homens que perderam tudo, apesar do comportamento impecável no casamento. Um deles morou com a esposa por 15 anos, trabalhou duro para sustentar a família e arruinou a saúde. A esposa teve um caso com o personal trainer. Sim, parece clichê de filme barato, mas essa era a vida dele. Resultou em perdeu a casa, paga a pensão enorme e vê os filhos a cada 2 semanas. O sistema moderno não se importa com quem é o culpado. Ele só se importa com a transferência de recursos dos homens para as mulheres. É por isso que cada vez mais homens estão evitando o casamento legal. Eles estão prontos para o compromisso, prontos para viver juntos até, para ter belas cerimônias, mas não assinam o contrato com o governo. Eles veem seus pais, irmãos e amigos serem esmagados por um sistema que trata o casamento como um programa de redistribuição de riqueza. Homens inteligentes estão se protegendo, e isso causa fúria em um determinado grupo demográfico. A capacidade de ser feliz sozinho se tornou o teste definitivo de autorrespeito. Se você não suporta sua própria companhia, se precisa constantemente de validação externa do seu valor, se precisa de outra pessoa para se sentir completo, você não está pronto para um relacionamento. Você está procurando um terapeuta gratuito. Os homens estão começando a perceber que a solidão pacífica é sempre melhor do que o caos para dois. A sensação de direito no namoro moderno atingiu níveis de paródia. Algumas mulheres acreditam genuinamente que os homens devem reembolsá-las pelos custos de se preparar para um encontro. Cabelo, unhas, maquiagem, roupa, elas querem essa fatura paga antes mesmo de aparecerem na porta. Registrou-se um caso em que uma menina pediu US$ 500 pelo Venmo antes do primeiro encontro. O homem recusou, e ela postou online, se posicionando como a vítima. Parece que o namoro se transformou em exploração financeira com etapas extras. Há quem diga abertamente que vai a encontros apenas para comer de graça. Elas têm uma lista de compromissos. Segunda-feira, Mike paga o sushi. Quarta-feira, William a convida para comer bifes. Sexta-feira, Frank paga o clube. Eles não estão interessados nessas pessoas. Eles estão interessados em suas carteiras e se gabam disso nas redes sociais, chamando isso de empoderamento, embora na realidade seja apenas manipulação. As redes sociais criaram padrões absolutamente delirantes. Cada segundo vídeo é uma história sobre como todo mundo merece um milionário. Eles se manifestam bilionários, recusando-se a se contentar com qualquer coisa menos do que uma renda de 6 dígitos. Mas se você perguntar o que eles trazem para a mesa de negociação além de suas exigências, a resposta é um silêncio retumbante, ou algo ainda mais absurdo. Eu sou a mesa. Não, você é uma pessoa com expectativas que excedem em muito sua contribuição. A ilusão da manifestação é particularmente tóxica. Diria que há mulheres que pensam de verdade em atrair um homem rico com força mental. Elas fazem painéis de visão com iates e jatos particulares, praticando uma mentalidade de abundância enquanto trabalham meio período em um supermercado. Elas rejeitam caras legais com carreiras confiáveis porque o TikTok prometeu a elas que seu milionário masculino divino está a caminho. Spoiler, ele não existe. A recusa da responsabilidade permeia completamente o namoro moderno. Se os relacionamentos desmoronam, nunca é culpa deles. A sua solteirice aos 40 se deve ao fato de homens se sentirem intimidados por mulheres fortes.
Se ela tem 3 filhos de 3 pais diferentes, ela é uma mãe solteira heróica. A capacidade de se olhar no espelho e dizer, talvez o problema seja eu, se extinguiu. Um cliente meu enfrentou uma situação em que sua ex-namorada expôs toda a roupa suja deles nas redes sociais em busca de simpatia. Ela o chamou de tirano financeiro por sugerir um orçamento familiar. Ela o acusou de ser controlador por pedir que ela contribuísse com as contas. A publicação de documentos judiciais revelou que ela não trabalhava há 5 anos e gastava $8.000 por mês em compras. Suas postagens sumiram. Mas a reputação do homem já havia sofrido. O materialismo se tornou o traço dominante. Não se trata mais de conexão, compatibilidade ou caráter. Trata-se de quem pode proporcionar o estilo de vida visto no Instagram. Marca manda valores em segundo plano, essa é a ideia. Jantares caros importam mais do que conversas profundas. A marca do carro importa mais do que a pessoa que o dirige. Existem mulheres que mantêm planilhas ranqueando homens por renda. Elas saem com vários ao mesmo tempo, não por emoção, mas para otimização financeira. Não é poliamor, é gestão de portfólio de investimentos. E elas não veem nada de errado nisso, justificando isso dizendo que os homens fazem isso há séculos, esquecendo apenas de uma coisa. Homens não esperavam que mulheres bancassem suas vidas. Dizem mais impossível descrever a distorção de realidade nos apps de namoro. Uma mulher com aparência mediana consegue centenas de combinações e milhares de curtidas. Isso cria uma inflação artificial de autoestima. Gerber, de repente ela começa a pensar que é uma celebridade que merece tratamento de celebridade. Ela recebe atenção de homens significativamente acima de seu status que estão apenas procurando diversão a curto prazo. No entanto, ela interpreta isso como seu valor real de mercado. Algumas esperam sinceramente um estilo de vida milionário sem entender o que é riqueza real. Elas acham que todo homem bem-sucedido tem um barril de dinheiro sem fundo para compras. Elas não entendem que o milionário da porta ao lado geralmente dirige um Toyota confiável e vive modestamente. Elas precisam da versão fantasiosa da riqueza das mídias sociais, não da realidade de como o capital é criado e preservado. A manipulação por meio de listas e a exploração financeira são ensinadas como estratégia. Existem cursos sobre como manter vários pretendentes para diferentes necessidades. Em 1.200 para o aluguel, R$ 500 para o carro e R$ 300 para a diversão. Eles chamam isso de nivelamento. O que aconteceu com a ideia de simplesmente trabalhar, construir uma carreira e criar algo por si mesmo? Aprendi através de um vídeo como manipular emocionalmente homens para que paguem contas sem um relacionamento amoroso. Ela chamava isso de forma de arte. Ela tinha roteiros, truques psicológicos, frases específicas. Milhares de mulheres nos comentários estavam tomando notas. Isso não é namoro. É fraude com etapas extras. A escalada de conflitos nas discussões modernas de gênero torna a resolução pacífica praticamente impossível. Você só precisa tentar iniciar uma conversa racional e calma sobre expectativas e, literalmente, em 1 minuto, o diálogo se transforma em uma tempestade emocional incontrolável. Dados viram ódio instantaneamente. Nesse espaço, não há interesse em entender, apenas interesse em vencer a qualquer custo. Vemos as consequências práticas dessas mudanças em todos os lugares, e elas são especialmente gritantes na interseção do mercado de trabalho e da vida pessoal. As empresas promovem ativamente a diversidade, o que é bom por si só, mas as mesmas mulheres reclamam que há catastroficamente poucos homens por aí ganhando mais do que elas. Não dá para exigir igualdade econômica total e, ao mesmo tempo, insistir em um parceiro que ganhe muito mais do que você. A matemática não tem poder aqui. Se as mulheres começarem a ganhar mais, então, por definição, o número de homens capazes de superá-las financeiramente diminuirá rapidamente. Vendo isso, os homens estão abandonando a esfera ativa do namoro em velocidades sem precedentes. Eles conduzem uma fria análise de custo-benefício e cada vez mais escolhem videogames em vez de uma possível falência. Optam por paz em vez de conflito eterno, e liberdade em vez de escravidão financeira. E, honestamente, de fora, eles parecem muito mais felizes do que aqueles que permaneceram na corrida. O humor e a sátira que nascem dessa situação, às vezes são cruéis, mas cirurgicamente precisos. Homens fazem vídeos demonstrando o absurdo das exigências modernas, onde um cara calculou que para atender a lista de desejos de algumas mulheres, você precisa estar no top 0,01% das pessoas mais ricas do planeta, enquanto possui o tempo livre de uma pessoa desempregada. O outro mostrou claramente que apenas as exigências físicas em relação à altura e aparência
eliminam 99,2% da população masculina antes mesmo que a conversa toque na personalidade. Cada vez mais, homens desafiam regras impostas. Eles se recusam a pagar por primeiros encontros caros com estranhos, se oferecem para dividir a conta e simplesmente se afastam de situações com exigências inflacionadas. A frase "estou bem" se tornou um hino tácito. É dita não com raiva, não com amargura, mas simplesmente com uma percepção sóbria do fato. Infelizmente, algumas mulheres julgam completamente mal sua vantagem. Elas vivem na ilusão de que os homens sempre irão atrás delas, sempre irão prover e competirão por sua atenção. Então elas completam 35 anos. A atenção seca e de repente a web é inundada com vídeos perguntando: para onde foram todos os homens bons? A resposta é simples. Mulheres que não usam homens bons como caixas eletrônicos encontram parceiros. O estado geral da cultura moderna de namoro está quebrado. Valores tradicionais, lealdade, apoio mútuo e construção em conjunto foram substituídos por uma estratégia de extração, exploração e expectativas absolutamente irrealistas. O contrato social entre os sexos foi destruído e parece que ninguém tem pressa em negociar um novo. Deixe-me dar exemplos específicos dessas expectativas insanas para que você entenda a dimensão do problema. Recentemente, uma mulher publicou sua lista de requisitos: altura acima de 1 metro, salário mínimo de US $250 mil, várias propriedades, pagamento integral de todas as despesas, aceitação de seus 2 filhos de relacionamentos anteriores e nenhuma expectativa de intimidade física até que esteja pronta. O pior é que ela tem 34 anos, está desempregada e mora com os pais. O nível dessa ilusão é simplesmente de tirar o fôlego. Em outra postagem viral, uma garota explica seriamente por que seu namorado deveria pagar a ela US$ por mês por trabalho emocional. Não por contas, não por despesas compartilhadas, mas especificamente por estar no relacionamento. Ela fez uma tabela de preços, ouviu ele falar US$ 500, respondeu uma mensagem US$ 300, demonstrou apoio US$ 1.000. Ela literalmente transformou o papel de namorada em um contrato de consultoria. Paralelamente a isso, cresce a tendência de coaches ensinando mulheres a extrair o máximo de recursos com o mínimo de investimento. Um curso ensina como fazer um homem pagar por uma cirurgia plástica, sugerindo que foi ideia dele. Outro ensina como conseguir vários anéis de noivado de homens diferentes, sem cometer fraude tecnicamente. Não são mais dicas de relacionamento. Este é um treinamento para golpistas profissionais. As expectativas de manutenção do estilo de vida também estão ultrapassando os limites da razão. Algumas mulheres calculam seus custos mensais de beleza, cabelo, unhas, mais roupas de ginástica e esperam que o homem cubra tudo isso. Com os cuidados pessoais, ela gasta 15 mil por mês. São US$ 180 mil por ano em procedimentos de beleza, mais do que o salário anual da maioria das pessoas. E ela considera isso uma condição básica para um primeiro encontro. O preço da casa pode arruinar quem quer que seja. Algumas esperam que o cara pague o apartamento delas enquanto continua a manter o seu próprio, porque um homem deve fornecer abrigo. Então ele paga 2 aluguéis, 2 conjuntos de contas, enquanto ela contribui. O que exatamente? A presença dela. Isso não é um relacionamento. Isso é patrocínio. As expectativas de presentes também perderam toda a conexão com a realidade. O Dia dos Namorados agora exige somas mínimas de 4 dígitos. Aniversários devem ser eventos que custam milhares. Isso só porque os presentes são esperados em terças-feiras aleatórias. Uma mulher largou um cara porque o presente de aniversário do filho deles foi um colar no valor de US$ 2.000. Ela estava esperando um carro. As demandas por viagem se tornaram particularmente reveladoras. Várias férias internacionais por ano. Classe executiva 5 estrelas, com tudo incluído. Elas querem o estilo de vida do Instagram. Iates particulares, resorts de luxo. Uma viagem normal à praia não é mais suficiente. Tem que ser em Bali ou Dubai. A situação do carro é uma comédia à parte. Determinadas mulheres não namoram homens com os carros errados. Não carros velhos, mas carros novos, confiáveis, que simplesmente não são marcas de luxo. Vi uma rejeição para um segundo encontro porque o cara chegou em um Honda Accord, um ótimo carro novo, mas não um BMW. Então ele não é ambicioso o suficiente. As expectativas em relação aos restaurantes se tornaram astronômicas. Nada de encontro se o jantar custar menos de US$ 500.
Eles pedem os itens mais caros, bebidas alcoólicas de primeira qualidade e depois comem metade. Não se trata da comida, mas do preço e do que pode ser postado nos stories. A cruel ironia é que muitas dessas mulheres milionárias exigentes estão se afogando em dívidas. O patrimônio é negativo, cartões no limite e não há poupança. Elas não conseguem administrar suas próprias finanças, mas exigem um parceiro que domine as dele. Os prazos também são irrealistas. Algumas querem compromisso imediato do homem, mas querem continuar namorando e escolhendo a si mesmas. Elas querem acesso exclusivo aos seus recursos, mantendo suas opções em aberto. Privilégios de esposa com esforço de namorada ou menos. Investimento como uma esposa com a energia de um encontro casual. As expectativas de comunicação não são menos exaustivas. Mensagens de texto, respostas instantâneas, votos de bom dia e boa noite, check-ins de hora em hora. Mas, ao mesmo tempo, não seja carente. Esteja disponível, mas não dependente. Compartilhe tudo, mas mantenha o mistério. Abra-se emocionalmente, mas não seja fraco. As contradições são infinitas. A expectativa de desempenho para as mídias sociais é um pesadelo à parte. Cada momento deve ser documentado. Cada encontro deve ser digno de ser visto. Você não está namorando com ela. Você está se apresentando para o público dela. Se não foi postado, não aconteceu. Se não é impressionante o suficiente para as amigas dela ficarem com inveja, por que fazer? Algumas esperam que o homem se integre totalmente à vida delas sem tomar medidas recíprocas. Ou conheça as amigas dela, vá aos eventos dela, apoie os interesses dela. Mas os amigos dele são uma má influência. Os hobbies dele são uma perda de tempo. E a família dele? Bem, talvez os vejamos nos feriados. O próprio conceito de trabalho emocional se transformou em uma arma, onde absolutamente tudo, desde ouvir até simplesmente sair na mesma sala, agora é enquadrado como trabalho. No entanto, por algum motivo, o trabalho masculino real, prover, proteger, resolver problemas, construir, não conta porque apenas a contribuição dela tem valor. Os requisitos de aparência também atingiram o cúmulo da hipocrisia. Precisa estar em forma, sem o fanatismo excessivo da academia, e ter uma aparência natural enquanto ela gasta horas se arrumando. A transparência financeira só funciona em um sentido. Ela quer saber tudo sobre as contas e os negócios dele. Mas as perguntas sobre suas dívidas esbarram em acusações pessoais e de desconfiança. 2 pesos e 2 medidas são impressionantes. Algumas pessoas querem homens tradicionais quando os beneficia e modernos quando não, combinando os direitos de um provedor com uma completa falta de autoridade. Toma-se cada vez mais comum a armadilha da gravidez, com parceiros que planejam estratégias para garantir recursos e depois demonstram surpresa quando pedem um teste de paternidade. Além disso, fantasias sobre divórcio antes do casamento são assustadoras, pois as mulheres planejam a separação com antecedência. Saber que as leis estão do lado delas e que o casamento pode ser um excelente plano de aposentadoria depois de 10 anos trabalhando com um homem. A influência dos amigos se torna um fator tóxico, onde a opinião do círculo de amigos tem poder de veto e seus amigos são vistos como uma ameaça. O duplo padrão do ciúme retroativo deixa os homens loucos. Ela pode ter um passado selvagem, mas o seu deve ser cristalino, e a comunicação com o ex é permitida somente para ela. A expectativa de leitura da mente chega ao absurdo. Você é obrigado a saber as necessidades dela sem palavras. Caso contrário, você simplesmente não se importa. A inflação dos feriados é igualmente exaustiva. Transformar a vida em uma eterna lista de desejos, desde aniversários de um mês até o dia da primeira mensagem de texto. O homem se transforma em um acessório de status que deve estar bem nas fotos e impressionar os colegas, mas cuja felicidade pessoal é secundária. Testes constantes fazem a vida parecer um julgamento sem fim, onde o veredito nem sempre é bom o suficiente. E a expectativa em relação aos pets virou um fardo financeiro absurdo, desde roupas de grife até a acupuntura para gatos a centenas de dólares. Financiar os hobbies dela é considerado a norma, enquanto seus interesses muitas vezes são declarados um desperdício de recursos. Chega a ser ridículo. Compensação pelo custo de oportunidade, onde as mulheres literalmente calculam o que poderiam estar fazendo em vez de um encontro com você, transformando o romance em horas faturáveis. Expectativas de cirurgia plástica são normalizadas como um investimento no relacionamento, e o apoio da família se expande para pagar as contas dos pais dela, como se você estivesse assumindo os problemas financeiros de todo o clã. Estratégia de saída: planejar desde o início. Seus ativos são estudados e os acordos calculados, enquanto você pensa que está construindo um futuro em conjunto.
A necessidade constante de validação esgota você, transformando-o em um líder de torcida da equipe para uma pessoa que só critica em troca. Padrões duplos de lealdade permitem que ela mantenha opções de backup e admiradores em suas DMs, Sarah. Mas se você gosta da foto de outra mulher, um escândalo é garantido. Alguns esperam gratidão pelo simples fato de sua presença, elevando o nível de exigências à estratosfera sem oferecer nada em troca. As expectativas de renda futura são uma forma especial de ilusão, onde investem em você como um contrato futuro, e depois ficam bravos se você não cumpre o cronograma de sucesso imaginário. Criar cenas transforma a vida em um filme onde um dia comum não é bom o suficiente, e a incapacidade de conjurar magia na hora certa é rotulada como indisponibilidade emocional. Pedir reconhecimento por tudo faz do jantar dela um feito heróico, enquanto seus esforços diários são a mínima exigida. O controle narrativo permite que ela edite a história do relacionamento para que você sempre acabe sendo o vilão, mesmo que tenha sido a vítima. A falta de limites para ela é combinada com restrições rígidas para você e a disponibilidade. E as emergências são necessárias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Embora muitas vezes lhe seja negado apoio em troca, a exigência de melhoria constante o aprisiona em uma corrida eterna, por aprovação que nunca chegará porque o ideal muda a cada semana. Muitos buscam benefícios sem status, exigindo apoio emocional e dinheiro como uma esposa, mas mantendo você na friendzone, obtendo a recompensa sem o investimento. A iniciativa deve ser combinada com a telepatia. Planeje tudo sozinho, mas adivinhe exatamente o que ela queria secretamente. Além disso, você deve compensar os complexos dela trabalhando como um terapeuta gratuito que também paga o jantar. O resultado final é simples. As expectativas se tornaram tão realistas e exaustivas que os homens se sentam, fazem as contas e percebem que ficar sozinho é mais barato financeiramente, emocionalmente e mentalmente. Homens não estão dizendo que relacionamentos são ruins. Eles estão dizendo que o acordo atual é ruim. Eles têm medo de dedicar suas vidas a alguém que vai tirar tudo e não dar valor a nada. Quero ouvir sua opinião. Quais foram as exigências mais loucas que você já enfrentou? Em que momento você percebeu que o jogo não valia a pena? Quando você escolheu a paz em vez do caos? Escreva suas histórias nos comentários. Vamos ter uma conversa honesta sobre por que tantos homens estão indo embora. Porque fingir que está tudo bem, enquanto os homens estão saindo do prédio em massa, não está mais funcionando para ninguém. Se você quer entender a psicologia real, ver motivos ocultos e estar pronto para qualquer reviravolta nos relacionamentos modernos, inscreva-se no canal Psicaria. Aqui falamos a verdade, não importa o quão desconfortável ela possa ser. Pega os que priorizam o bom senso sobre as doces mentiras. Clique no botão de inscrição e no